Capítulo 3. Dos direitos e vantagens. Por ser tratado de forma didática, a Lei 8.112 de 1990, no que se refere aos direitos e vantagens dos servidores públicos, segue abaixo o texto literal da própria lei. Do vencimento e da remuneração. Artigo 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Artigo 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62. Parágrafo 2º. O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 93. Parágrafo 3º. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Parágrafo 4º. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 5º. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Artigo 42. Nenhum servidor poderá receber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos 2 a 7 do artigo 61. Artigo 44. O servidor perderá: Inciso 1. A remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado. Inciso 2. A parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97 e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata. Parágrafo único. As faltas justificadas, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Artigo 45. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Parágrafo 1º. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo 2º. O total de consignações facultativas de que trata o parágrafo 1º não excederá a 35% da remuneração mensal, sendo 5% reservados exclusivamente para: Inciso 1. A amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Inciso 2. A utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Artigo 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. Parágrafo 1º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração, provento ou pensão. Parágrafo 2º. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente em uma única parcela. Parágrafo 3º. Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento à decisão liminar, à tutela antecipada ou à sentença que venha a ser revogada ou rescindida,
serão eles atualizados até a data da reposição. Artigo 47. O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. Artigo 48. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Capítulo 2. Das vantagens. Artigo 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Inciso 1. Indenizações. Inciso 2. Gratificações. Inciso 3. Adicionais. Parágrafo 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Parágrafo 2º. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Artigo 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Seção 1. Das indenizações. Artigo 51. Constituem indenizações ao servidor. Inciso 1. Ajuda de custo. Inciso 2. Diárias. Inciso 3. Transporte. Inciso 4. Auxílio moradia. Artigo 52. Os valores das indenizações estabelecidas nos incisos 1 a 3 do artigo 51, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidos em regulamento. Subseção 1. Da ajuda de custo. Artigo 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor vier a ter exercício na mesma sede. Parágrafo 1º. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. Parágrafo 2º. À família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 ano, contado do óbito. Parágrafo 3º. Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 36. Artigo 54. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses. Artigo 55. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Artigo 56. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio. Parágrafo único. No afastamento previsto no inciso 1 do artigo 93, a ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário, quando cabível. Artigo 57. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Subseção 2. Das diárias. Artigo 58. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede
ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. Parágrafo 3º. Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional. Artigo 59. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput. Subseção 3. Da indenização de transporte. Artigo 60. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. Subseção 4. Do auxílio moradia. Artigo 60-A. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Artigo 60-B. Conceder-se-á auxílio moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisitos. Inciso 1. Não exista imóvel funcional disponível para uso pelo servidor. Inciso 2. O cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional. Inciso 3. O servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, proeminente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no município aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção nos 12 meses que antecederem a sua nomeação. Inciso 4. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia. Inciso 5. O servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, DAS, níveis 4, 5 e 6, de natureza especial, de ministro de Estado ou equivalentes. Inciso 6. O município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre nas hipóteses do artigo 58, parágrafo 3º, em relação ao local de residência ou domicílio do servidor. Inciso 7. O servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município nos últimos 12 meses aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a 60 dias dentro desse período. Inciso 8. O deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. E, inciso 9. O deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. Parágrafo único. Para fins do inciso 7, não será considerado o prazo no qual o servidor estava ocupando outro cargo em comissão relacionado no inciso 5.